Irmãos, que felicidade ver que os irmãos subiram para a casa do Senhor hoje. Estamos aqui para adorar a Deus juntos, né? Os irmãos têm sentido a minha falta nesses dias, especialmente com a EBD. Eu até falei com o pastor Samuel, depois eu confirmei com o bispo, né? Eu não sou exatamente um pregador famoso, mas eu acabei ficando bem compromissado esses dias. E não acabou, domingo que vem ainda tem, viu, bispo? Mas depois eu volto à minha frequência normal sede. Senão os irmãos ainda falam, só vem o dia que prega, né? Não é uma questão comum, foi só agora. Bom? Queridos irmãos, o nosso tema de hoje talvez, num primeiro momento, parece uma contradição em termos. Eu fiz inovação, mas que coisa boa tem em passar por uma aprovação? Que eu ganho em passar por isso? Quando eu falo provação, estou falando de uma situação que me causa aflição, de um sofrimento estendido, de algo que prova a minha força, seja moral, intelectual, física, e até a prova da minha fé, a prova do valor. Isso é provação. E esse conceito de passar por um momento em que eu sou testado é algo que eu preciso pensar. Colocar a minha fé à prova, isso é provação. É um conceito que nós podemos utilizar aqui largamente. Quando eu vou colocar a minha fé à prova. Mas vamos pensar fora da igreja por um instante. Se existe um conceito, eu preciso colocar esse conceito à prova. Eu preciso testá-lo para saber se esse conceito é verdadeiro ou não, se ele é válido. Talvez seja muito comum nas empresas a expressão prova de conceito, não é? Senta todo mundo, eu estou passando por um desses na empresa. A gente senta, discute, traça um plano de ação, aí o plano ficou lindo no papel. Aí o que eu faço? Faço uma prova de conceito. Eu coloco para funcionar essa prova e vejo se ele realmente funciona. E muitas vezes não funciona. Aí você coleta os dados e volta, né? Quem é da administração deve conhecer o Sistema de Gestão de Qualidade, o PDCA. É exatamente isso, é a prova de conceito, onde eu volto aqui para saber se realmente é bom. E nós fazemos isso, não é? O dado restaurante faz aquela propaganda lá no seu bairro, que abriu lá, quer que você almoça hoje, domingo, e diz, a minha refeição é muito boa. Mas como é que eu sei que ela é realmente boa? Eu tenho que experimentar, eu vou comer lá e saber se realmente é bom. Não é? O fabricante lá de uma faca, a minha faca é boa demais. E agora o que eu faço? Eu vou testar a danada da faca e saber se ela realmente é boa. A gravadora faz comercial na TV e diz que a música é boa demais. É até um conceito que eu não entendo, né? Que a gravadora sempre fala, o fulano de tal gravou o seu mais novo sucesso. Não, mas quem diz que é sucesso é o povo que vai ouvir, não quem gravou a música, né? Você grava a música, lança no mercado, ela vai ser bem aceita ou não. Se for bem aceita e resistir do tempo, aí eu chamo de sucesso. Mas tudo bem, isso é propaganda, às vezes eu tenho que dar aquela incentivada no meu consumidor. Mas enfim, só realmente sucesso quando as pessoas ouviram, provaram que ela é boa, então eu me torno um sucesso. E aí chega a vez do crente que converte e fala, eu creio em Jesus, eu tenho fé. Aí Deus olha do céu e fala, vamos testar essa fé aí, se ela é boa mesmo? Vamos fazer uma prova de fé, vamos fazer uma prova de conceito. Vamos saber se a fé desse crente aí resiste às chamadas vicissitudes da vida, os altos e baixos. Afinal, não adianta eu dizer que tenho fé, mas eu tenho que ter ações que comprovam essa fé. Eu preciso ter
evidências externas daquilo que eu declaro que tenho internamente. Aí eu vou dizer, eu tenho fé. Muitas vezes quando eu falo assim, muita gente me critica, fala, então você é um pentecostal frajuto, né? Mas muitas vezes eu critico, olha irmãos, eu vejo muitas pessoas cheias do Espírito Santo e oram alto, espalhafatosas e falam em línguas, mas a tribulação vem e às vezes desvia. E tem muita gente que não demonstra externamente forte esse avivamento, mas tribulação vai, tribulação vem, governo sobe, governo cai, e a pessoa está firme aqui. Então, olhar para os dois lados, que a fé verdadeira é aquela que sobrevive aos difíceis, de que a fé genuína é aquela que acontece tanto por dentro quanto acontece por fora. Essa fé que foi provada. Eu quero ler com os irmãos Tiago capítulo 1, assentados mesmo, é claro. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, segundo a tradição não confirmada, mas uma tradição muito forte, que esse Tiago aqui é irmão de Jesus. E curiosamente foi convertido depois da morte de Jesus. Mas pensando bem, o que te faz pensar que seu irmão mais velho, o Yehoshua, profetizado lá em Isaías, né? Que dorme com você, que come junto, que trabalha. Aí quando ele viu Jesus ressuscitado, ele falou, agora não tem como negar. Então se a tradição estiver correta, esse Tiago aqui, eu não tenho dúvidas, né? Mas muitas vezes existem críticas e eu preciso ponderar aqui. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago escreveu esse livro aqui mais ou menos entre 42 e 64 depois de Cristo. Então, bem recente na história, se a gente pensar que Jesus foi crucificado em 33, os primeiros anos da igreja, né? Um pouco depois da primeira década de cristianismo, e Tiago já escreve essa carta aqui. E eu começo a sofrer, a igreja começa a sofrer perseguição. Nesse ponto aqui, ainda perseguição pelos judeus, que consideravam os cristãos como uma espécie de seita vinda do judaísmo, ou talvez iniciasse a perseguição pelos romanos. Vamos lembrar de Nero, ano 50 depois de Cristo, que depois do grande incêndio em Roma, ele culpa os cristãos pelo incêndio em Roma, e inicia uma severa perseguição que vai durar várias dinastias dos imperadores romanos. Então eu tenho o início das perseguições contra a igreja. Então olha para a igreja e ele tem o início das perseguições, problema de relacionamento entre os crentes, do crente rico maltratando o crente pobre, de problemas entre eles diversos, problema de fofoca dentro da igreja, problemas, e são todos tratados no livro de Tiago. Algumas pessoas voltando para o judaísmo por causa da perseguição. A perseguição vem e eu volto para o judaísmo para ficar livre da perseguição. Tinha esse problema. Então Tiago escreve a carta com esses dois objetivos básicos, que é tratar problemas da igreja, de relacionamento interno, e a fé dos irmãos contra a perseguição que estava acontecendo, para que os irmãos permanecessem firmes na fé aceitada. O livro de Tiago, então, ele orienta quanto a esse verdadeiro evangelho, como servir a Deus corretamente. Então, tanto em problemas internos de relacionamento, de clareza na fé, de prática cristã, quanto externo, que é ter força espiritual para resistir à tribulação. Então Tiago conta a carta dele e fala isso.
Eu gosto muito do livro de Tiago, já passei um bom tempo estudando só Tiago. Ele traz bons ensinos práticos para a igreja. Eu até cenários que se pelo menos uma vez, 2 vezes por ano, uma vez por semestre, todo mundo lesse o livro de Tiago. Tem 5 capítulos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Bom, sua vida vai mudar. Você nunca vai ser crente se conseguir estudar e praticar o que Tiago fala aqui. Sempre que eu leio o livro de Tiago, a intenção é de um pastor de congregação, num culto de ensino, corrigindo os exageros e as falhas que ele, enquanto pastor local, está vendo na igreja. Os irmãos vão perceber isso, tratando problemas do dia a dia e sendo muito firmes com a igreja. Apesar da perseguição, apesar dos problemas, Tiago é incisivo quanto à conduta moral e espiritual, quanto à prática cristã e quanto à fé genuína, quanto à fé verdadeira. Mais curioso é que Tiago tem 108 versículos e ele tem 54 mandamentos. E praticamente metade do livro é de mandamentos. Versículo 2, meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas tribulações. Engraçado que, diferente de Paulo, que sempre se apresenta pela vontade de Deus, essa fórmula repete várias vezes, Tiago, por 14 vezes, uma vez a cada 7 versículos, ele se apresenta como irmãos. Ele chama a atenção da igreja chamando de irmãos. O objetivo dele aqui parece ser muito claro, que é despertar o sentimento de irmandade, de união entre os irmãos, de comunhão com a igreja. Porque uma das denúncias aqui era briga, era relacionamento entre os irmãos. E a vida cristã, como os crentes têm que viver congregados e se ajudando mutuamente. Eu sou um grande crítico desse movimento dos desigrejados, de pessoas que abandonaram suas igrejas e acreditam que ser um crente com a sua própria família, com um pequeno grupo de amigos, sozinhos, é o melhor caminho. Só que eu não vejo a casa permanece acesa muito tempo longe das demais. A árvore, às vezes, não resiste à seca, mas muitas árvores. Observem isso, viajando, os irmãos observem isso. Muitas árvores juntas, aquele pequeno bosque, pode ser seca que for, que estão todas verdinhas. Que estão juntas, estão se ajudando mutuamente. E aqui Tiago faz esse apelo, irmãos, de comunidade. Temos que viver juntos, unidos, seja o problema juntos, o Senhor vai fortalecer a igreja. Eu tenho uma série de orientações bíblicas quanto a viver em comunidade, quanto a estar congregado, a não deixar de congregar. Tiago faz sempre esse apelo. E aí ele diz, então, considerem, irmãos, motivo de alegria. Aí parece outra contradição. Eu disse quando a aprovação vier, eu já disse isso aqui em outro momento e repito, eu não alcancei essa fé aqui, Tiago diz que eu tenho que alcançar, que é de olhar para uma situação difícil, que é de olhar para o problema e ficar feliz durante a aprovação. Essa prova aqui, eu estou no curso ainda, é de olhar para um problema e tá bom, o problema está aqui, está tudo bem. Estamos, acho que alguns estão na mesma situação que eu ainda, aprendendo com a dificuldade. A transformação que a Bíblia me faz todos os dias, eu divido com os irmãos aqui. Mas será que Deus manda tribulação? Será que aprovação? Será que Deus coloca a sua fé em prova? À prova, porque Deus tem prazer em te ver passando por dificuldade? Será que Deus tem prazer para perder o sono, de ter medo de não alcançar algo, de perder um bem conquistado, de perder a saúde, perder a posição? Será? Vamos fazer essa reflexão. Será que Deus olha do céu e tem prazer em nos causar qualquer tipo de sofrimento? Não faz sentido. Então qual o benefício da aprovação? Tiago diz, fiquem felizes com a
aprovação e feliz com isso, e eu vou sofrer calado, feliz, porque aí está agradecendo o meu sofrimento em si. Aí versículo 3. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Agora Tiago deu a primeira lição para nós. E observem que ele diz, vocês sabem. Tiago não fala, olha, façam isso que vai ser bom. Ele faz um apelo para a experiência dos crentes. Vocês sabem que a fé produz perseverança. Ele faz um apelo para que os irmãos lembrem daquilo que já aconteceu na vida deles. E eu posso fazer a mesma coisa hoje com os irmãos. Se nós abrirmos o espaço aqui para alguém contar um testemunho de uma vitória que Deus te deu, todos eles terão um ponto em comum, né? A fé e a perseverança. A pessoa creu em Deus, a pessoa não abriu mão da fé, da esperança, e porque prevaleceu, alcançou a vitória. Então os irmãos já sabem da lição de hoje, eu já sei. Eu serei provado, a minha fé será provada, e isso vai dar perseverança. Eu preciso aprender que nas aflições da vida, eu posso ter alegria. Só que essa alegria não está neste mundo, ela está na comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo, ela não está nesse mundo. Vamos, eu posso abrir qualquer jornal, de qualquer meio de comunicação, é difícil achar notícia boa lá. Converse com as pessoas, e as experiências também são ruins. Nesses dias de Covid, quantos amigos, familiares, nós nos despedimos deles. E nós voltamos para casa consolados. Nesse mundo, não, o nosso consolo está em Cristo. Por isso nós conseguimos sorrir, por isso nós seguimos em frente, por isso nós estamos aqui confiando em Deus, simplesmente porque nós entendemos que a nossa perseverança em Cristo é uma das fontes da nossa vida, é perseverar nele. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quando fala aqui da prova da fé, a Bíblia de Jerusalém, ela traduz para vossa fé bem provada, produz perseverança. Para esse contexto aqui, eu gostei dessa proposta de tradução. A vossa fé bem provada. A prova da vossa fé, ela traz perseverança quando nós somos provados. E eu, bem lembrado pelo nosso apóstolo aqui, Tiago, nós conhecemos, nós já temos a experiência, nós sabemos o que acontece. Mas será que nós temos um exemplo bíblico para isso? Porque até agora eu tenho a argumentação de Tiago e também o testemunho da própria igreja, que recebeu essas palavras aqui. Mas eu acho que nós temos vários exemplos. Volta comigo, Hebreus, volta um livro, uns já estão aí, Tiago, livro após, antes é Hebreus capítulo 11. Aliás, para ficar bem completo, olha o capítulo 10, versículo 39. Hebreus capítulo 10 e o versículo 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Através dessa fé bem provada, conforme a tradução da Bíblia, no versículo 3, nós aprendemos isso. Essa fé provada, essa perseverança, é através desse caminho que eu serei salvo. Aquele que não tem a fé sólida, que não tem a fé genuína em Deus, ele vai retroceder, vai desistir. E a prova,
serviu para te reprovar, só que eu quero ser aprovado nesse momento de prova. Eu espero receber a aprovação de Deus, dessa aprovação que Ele mesmo me deu. Aí começa, no capítulo 11, muita gente às vezes sabe de cor, nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Aqui o Hebreus faz uma série lembra uma série de personagens bíblicos que pela fé venceram. E se os irmãos olharem com calma, eu tenho aqui pessoas que pela fé venceram ainda nesse mundo e viram a promessa, e pessoas que não tiveram a promessa cumprida, mas venceram pela fé e ganharam a salvação. Muitas vezes eu canto feliz, e o mar vai abrir para eu passar, e eu tenho fé para isso. Só que se o mar não abrir, eu tenho que continuar tendo fé em Deus e aceitando o destino que Deus tem para mim. Fé para todas as coisas. Bispa Neuza contou a idade dela aqui, não parece? E eu lembrei de um personagem bíblico. Quando eu tiver 72, eu vou falar essa com orgulho, que é a frase do Policarpo, bispo Policarpo da cidade de Esmirna. Segundo a tradição, foi batizado pelo próprio apóstolo João. Ele foi convidado, um convite, bem entre aspas, para abandonar o cristianismo. Aí ele disse: há 72 anos eu tenho servido a Cristo, e Ele nunca me abandonou. Como é que agora eu posso abandonar Jesus Cristo, meu Salvador? Com essas palavras ele vai para a fornalha, para ser queimado. Daqui a pouco eu faço 72, eu vou falar com orgulho essa frase, parafraseando o bispo Policarpo e na idade que ele tinha na ocasião, 72 anos. Versículo 1, capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E aí ele começa falando que pela fé nós cremos que Deus criou o universo, e tem uma série de nomes que os irmãos vão lembrar, falando, pessoas venceram pela fé. Mas olha o versículo 33, Hebreus 11, 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam bons, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição eram de seus mortos, uns foram torturados e recusaram em ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes e vestindo pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Só o começo 38, o mundo não era digno deles. Aqui eu tenho uma série de irmãos que pela fé fizeram algo que quando eu leio, sim, eu não conseguiria. Ou eu posso perguntar se eu conseguiria, que é o apelo que Tiago faz para nós hoje. Que é de olhar para a aprovação e saber, essa aprovação aqui está aprimorando o meu caráter, está purificando a minha fé, está me trazendo um nível espiritual para que eu possa perseverar e vencer em Deus, seja qual for o desafio que Ele tem para mim. Tem uma teologia muito ruim aí na rua. Eu agradeço a Deus pela Assembleia de Deus se conservar firme as Escrituras. De muitas vezes confundir tribulação com pecado e começar a dizer que o crente tem que ser rico, cada vez mais próspero, e tem que ter dinheiro, tem que ter tudo bom,
Porque se tiver algum problema, algo espiritual em você está errado. Tem gente famosa aí, uns de bigode, outros sem bigode, que, se você está sofrendo, tem algo de errado na sua vida espiritual. Dizer, não, muitas vezes a aprovação, ela vem de Deus para aprimorar o nosso caráter, para exercer. Se eu lesse Hebreus todo com os irmãos aqui, vocês lembrariam, mas leiam em casa, na EBD, mas essas palavras que eu li aqui são muito fortes para mim. De pessoas que aceitaram o destino cruel desse mundo, porque não estavam olhando para esse mundo, estavam olhando para Cristo. Nós cantamos aqui, tem uma música que todo mundo chora quando canta, fala, enquanto o sangue corria pelas ruas, eles chegavam ao céu com a vitória nas mãos. Essa é a fé que nós precisamos ter. A fé que nesse mundo está pronta para ser, para romper, para dar bom testemunho, mas uma fé que está ainda mais preparada para as coisas espirituais, que está ainda mais preparada para a salvação das nossas almas. É isso que nós precisamos. Nesse assunto de passar por tribulação, tem um personagem que não pode ser esquecido, que é Jó. Abram comigo agora, Jó capítulo 1. Antes de Salmos, os irmãos vão encontrar o livro de Jó capítulo 1. E muitas vezes desmontando a narrativa dessa teologia da prosperidade que tanto mal fez a igreja. Jó capítulo 1. Na terra de Uz havia um homem cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Logo no versículo 1, eu tenho um resumo de quem era Jó. Alguém conhecido por sua integridade, por sua justiça e por ser alguém que evita o mal. Talvez eu possa fazer um paralelo com o primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Jó era esse homem. Versos 3 e 4 falam um pouquinho da riqueza de Jó. E possuía 7 ovelhas, 3.000 camelos, 500 de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidaram suas 3 irmãs para comerem com eles. Integridade moral, integridade espiritual, muita riqueza e um bom destaque para essa riqueza. Observe no versículo 4 a palavra banquete. Não é janta, não é jantar, é banquete. Mesma palavrinha em hebraico utilizada para falar dos banquetes reais, palácio. É um banquete. Que vida boa, que homem exemplar. Os irmãos conhecem a história de Jó e Deus decide provar Jó. Tem um debate teológico aqui, que na verdade Deus queria mostrar para Satanás, que ele queria, que podia provar as coisas, mas a tradição judaica considera o diabo como um contraservo de Deus. É que Deus queria provar a sorte de Jó e acabou usando esse diálogo para executar o que ele já queria fazer. Deus é soberano. E Deus nem tem vaidade para ser tentado por Satanás, tá? Não caiam nessa. Isso aí é só uma aparente contradição. Mas Deus quis provar a sorte de Jó. Deus quis provar a fé de Jó. E aí, dos versículos 14 até o 19, eu tenho, de repente, tudo cair por água abaixo. É uma
uma referência atual na pós-modernidade são as grandes empresas que de repente desaparecem. Todo mundo usa um tipo de serviço na internet, por exemplo, semana que vem ninguém mais usa e agora está em outra plataforma. Isso é muito comum acontecer hoje, né? De repente acaba, vira pó. É que o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, né? O que é sólido simplesmente desmancha no ar. Olha a vida de Jó. Nós lemos o versículo primeiro, né, de 1 até o 4, falando de tudo que ele tinha. No versículo 14, ele perde todos os bois e todos os jumentos ao mesmo tempo. No versículo 15, os empregados foram mortos, os que cuidavam dos bois e dos jumentos. No versículo 15, versículo 16, ele perde todas as ovelhas e todos os empregados que cuidavam das ovelhas. No versículo 17, ele perde todos os camelos e todos os empregados que cuidavam dos camelos. Se você ler o versículo com calma, você vai ver que chega um e dá a notícia, enquanto chega outro e dá a notícia, foi tudo na sequência, não teve intervalo. No versículo 18 e 19, ele perde todos os filhos. Tudo o que estava montado nos versículos 1 até o 4 são desmontados de uma hora para outra, do verso 14 até o 19. Ontem à tarde eu fiquei pensando, qual seria a minha reação diante de Deus se fizesse isso comigo? A empresa que eu trabalho deixa de existir, o banco pede falência, fica com o meu dinheiro que está lá. Minha casa quintal fica, tem um buraco lá que nem tem como entrar. A família morre. Qual seria a minha reação diante de Deus? O que eu pensaria, né? Qual seria a minha reação? Qual seria a sua? A de Jó está no versículo 21. E disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma fé completa, é uma fé provada e aprovada. Aqui eu tenho uma grande referência da fé que eu preciso ter em Deus, que consegue suportar qualquer coisa neste mundo, porque sabe que em Deus nós temos algo maior. Nós lemos em Hebreus, li muita coisa, irmãos, tem que ler de novo, mas tem um momento em que ele fala que aceitar a morte, recebeu uma ressurreição melhor, porque sabia que morrendo sem negar Cristo, ressuscitar com Cristo. Eu nunca vou esquecer de um seminário que eu participei com o pastor Russell Shedd, ele falando sobre a teologia da cruz e salvação, auditório. Aí no final da palestra ele falou assim: irmãos, quando eu respirar pela última vez e fechar os olhos, eu vou acordar com Cristo e estarei esperando os irmãos lá. Ele faleceu em novembro de 2016. O dia que eu fiquei sabendo da morte dele, eu lembrei dessa frase. Ele acordou com Cristo. Nós que temos em Deus, temos que ter essa certeza, essa chama no coração, de que a minha fé vai perseverar, porque o meu prêmio é a salvação. E o apóstolo Paulo fala isso também, receber o prêmio da salvação, de ser encontrado nele. O apóstolo Paulo fala isso, o que importa é ser encontrado em Cristo, quando essas coisas passarem. Se eu olhar para essa vida, eu simplesmente eu não vou encontrar consolo. Mas quando eu olho para Cristo, todas essas coisas valem a pena. Eu tenho realmente uma fé que persevera, eu tenho uma fé que vale a pena. É disso que Tiago fala no capítulo 1, versículo 3. Volta lá em Tiago, irmãos. Capítulo 1. Tiago.
capítulo 1, e o versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu preciso ter essa fé, como Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala, que é a prova das coisas que não veem, a ponto de crer contra as situações desse mundo. Romanos 4, 18, o apóstolo Paulo nos fala que Abraão creu contra a esperança. Na mitologia grega, na história da Pandora, não se fala da caixa de Pandora, que tinha todas as virtudes do mundo, aí ela deixou cair a caixa, perdeu tudo e recuperou só a esperança. Hoje nós temos a esperança. Isso é filosofia, né? Para nós, o apóstolo Paulo diz que nós ainda recebemos coisas, que é a esperança e o amor. Abraão teve um momento que nem esperança teve, e mesmo assim continuou crendo, creu contra a esperança. Será que nós devemos orar a Deus hoje, para que eu esteja pronto para crer contra a esperança, para perseverar contra qualquer coisa desse mundo e continuar tendo fé em Deus? Todas essas coisas. Notam uma coisa que o Tiago diz no versículo 2, eu estou lendo na NVI, ele fala: o fato de passarem por diversas provações. Tem uma tradução do Almeida que ele traduz para quando passarem por provações. Tiago está nos lembrando que provação não é uma coisa que você faz uma vez e não faz mais. É quando, é o fato de passarem, porque ele sabe que os problemas da vida vão e vêm, que as tribulações vêm, que as provações vêm. Então Tiago entende aqui que as provações acontecem de tempos em tempos. E se eu disser o contrário para os irmãos, agora, eles podem até aceitar, os irmãos são muito educados, muito polidos, não vão me contestar aqui. Mas o coraçãozinho de todo mundo sabe, não, isso é conversa fiada, isso é papo para boi dormir. Porque a gente sabe que a provação vem de quando em quando, que a tribulação vem de quando em quando. Só que também ele diz que essa provação produz perseverança. Eu preciso ter fé, é através da fé que eu enfrento os problemas da vida. E quanto mais eu exercito a minha fé, mais preparado eu estou. E aí o Tiago diz isso, porque a fé produz perseverança. E é essa perseverança que nós precisamos ter. E esse é o grande benefício da provação para a nossa vida. Porque eu vou aprender a ser um crente que persevera. Irmãos, no mundo nós sabemos isso. Quem é que passa no concurso? Quem não para de estudar até passar. Quem é que consegue perder peso? Aquele que persevera na dieta. Essa parte é difícil, né, irmão? Isso é mais complicado. Mas na dieta não é só um dia, são meses. Assim, fala com o seu educador físico aí, que ele vai te lembrar isso, né? Não é projeto férias 2021, é projeto férias 2023. Mas você vai chegar lá, mas tem que perseverar. E aí quando eu falo de a regra é a mesma, é perseverança, é resistir aos dias difíceis, é lutar, é ter essa força de vontade, mas aqui no contexto espiritual, de sobreviver à provação, de passar por esses dias difíceis. Perseverança é o resultado dessa fé que foi provada e aprovada. Quem não tem fé, resiste diante das batalhas e é vencido. Aquele que tem fé e esperança alcança as vitórias que Deus tem para você.
alcança as bênçãos que Deus guardou para a sua família, com fé e com perseverança. Versículo 4, Tiago 1, Tiago capítulo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. E aqui Tiago faz um apelo agora para o nosso caráter cristão, para que nós possamos ter esse caráter completo. E ele me dá 3 pontos, que é maturidade, integridade e ser alguém completo, que não falta nada. Aí ele diz, se maduros e íntegros, nada. Chega perto do caráter de Cristo. É assim que nós chegaremos lá. São os altos e baixos da vida. Martinho Lutero faz um paralelo aqui em Tiago, e ele diz que a vida do crente é de oratio, mediatio e tentatio. São palavrinhas em latim, mas ele diz que a vida do cristão deve ser, ela é forjada pela oração, oratio, pelo mediatio, pela meditação, mas é a leitura na Bíblia e a meditação no texto bíblico. E o tentatio é o latim para tentação. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e eu vou vencer as minhas tentações, que os altos e baixos da vida vão fortalecendo a fé do crente, a ponto que ele passa a ter esse caráter espiritual, ou esse caráter moral cristão, posso definir assim também, maduro, completo, íntegro, forte, todos os dias. Bom, isso aqui é uma batalha diária, nós não somos crentes dentro da igreja, sou crente o tempo todo. Ser cristão não é algo que eu faça, não é algo que eu venho aqui e quando começa o culto eu começo a ser cristão. Isso não é o que eu faço todos os dias. E nós somos assim o tempo todo. Não existe para nós uma divisão entre o que é santo e entre o que é profano. O cristão tem que ser santo o tempo todo. Então tem que ter fé o tempo todo e tem que aguentar e sobreviver a essas questões da vida. Somente assim nós teremos um cristão de caráter totalmente transformado. Só assim nós seremos cristãos maduros e que expressam o caráter de Cristo. Lá em Gênesis 1, quando Deus criou o homem, aí ele diz que nós temos a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem em nós deve refletir a glória de Deus. O nosso caráter cristão, ele deve refletir Cristo. Nosso tema de hoje, o benefício da aprovação para o cristão, é exatamente esse. Ter uma fé genuína, fortalecida em Cristo, um caráter moldado por Cristo, de modo que nós somos capazes de expressar a glória de Deus em nossas ações, em nosso caráter, demonstrar aos demais o caráter de Cristo. E estar pronto para perseverar neste mundo, porque o meu alvo, os meus olhos, eles estão em Cristo. Os irmãos podem orar comigo, pedindo a Deus que nos dê essa fé, pedindo a Deus que o nosso caráter. Pode não ser fácil, mas Cristo vale a pena qualquer coisa nesse mundo. Meu Deus, nos perdoa das vezes em que nós abandonamos o Senhor. Me perdoa, Deus, pelas vezes em que o meu caráter não expressou o seu caráter. Me perdoa porque eu fui pequeno, porque eu fui frágil, porque eu não fui capaz. Mas Deus, fortalece a mim, a sua igreja essa manhã. Coloca no nosso coração a fé que vem do Senhor. O Senhor pode nos dar fé, o Senhor pode nos dar sabedoria. Meu Deus, transforma essa igreja, torna-nos cristãos maduros, íntegros. O Senhor pode nos dar. Deus, eu creio na transformação da sua igreja. O Senhor pode moldar o nosso caráter e aumentar a nossa fé, para que sejamos ligados no Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós, aprimora o nosso caráter cristão, nos dá forças para resistir à aprovação e sermos aprovados no Senhor. Nós sabemos que essa é a sua vontade e nós cremos no Senhor e aceitamos a vontade do Senhor para a nossa vida.
Deus, fortalece a sua igreja, fortalece, Deus, molda o nosso caráter no Senhor, Pai. Muito obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos.